Estamos gravando, hein? Estamos gravando. Vambora, vambora? Tá. Essa tal que eu fiz para Python Sorocaba, né? Foi o primeiro meetup deles aqui, então eu pensei em fazer algo meio simples, mas sobre uma coisa que eu precisa estudar, né? Para me forçar a estudar e etc. Aí eu queria conhecer mais sobre nuvem, sobre essas coisas. Aí eu resolvi falar sobre cloud, aprender mais sobre isso, porque eu acho que é importante para a gente poder desenvolver mesmo. A gente vai ficar fazendo aplicativo aí o dia inteiro, web app, seja lá o que for, e vai rodar na nuvem. Mas se você não sabe onde vai rodar, como você vai saber o comportamento do seu aplicativo lá, né? Aí eu queria estudar um pouco mais sobre isso para saber como ele escalava, esse tipo de coisa. Aí eu fiz uma top básica, bem no comecinho, assim, vou fazer meio uma linha temporal, vocês vão entender melhor, mas é tranquila, não é nada muito profundo, então se você manja muito de cloud, você não vai ver nada novo aqui, mas para quem tá, tipo, mais ou menos, vê uma coisa ou outra, aqui a gente vai conseguir dar um norte sem entender bem o que está acontecendo. Então, né, trabalho com o Miner, né, sou estagiário aqui, começou um mês e pouquinho, estudo na FATEC Sorocaba, tô indo pro terceiro ano agora, último ano, né, lá, se formar, vamos visitar, né. Isso aí, vamos começar. Primeiro, né, falar sobre cloud. A gente falou muito sobre cloud, a gente tacou na cara do usuário um monte, cloud, e para mim, pelo menos, eu mesmo eu desenvolvendo, nunca ficou tão claro o que é. Eu só sabia, tipo, beleza, onde as coisas rodam, eu não preciso mais me preocupar com hardware, sei lá, mas tipo, o que é? O que é isso, enfim. Tem um monte de conceito por trás, muito estudo por trás disso, mas eu nunca soube. E como usuário, também falava, esses arquivos estão na cloud, lá tá seguro. Por que tá seguro? Sabe? Eu não sei. Aí eu queria entender mais sobre isso. E pra gente, só saber que lá tá mais seguro, que a disponibilidade lá é maior, isso é o suficiente só pra gente desenvolver? Não sei, vamos ver. Então vamos começar lá ali nos anos 90, né? Quando começa a internet mesmo. A gente começa no bare metal, né? Onde, tipo, os servidores ainda eram puro metal mesmo. Você comprava um servidor, você comprava um hardware, esse hardware era seu, você desenvolvia especificamente para esse hardware. Então, a estrutura era mais ou menos essa. Você tinha o hardware, a memória, o kernel, o seu sistema e suas aplicações. Mas aqui, a gente de cara já se encontra com um problema que é, primeiro, hardware é caro. Hardware é muito caro. Então, toda vez que você precisa aumentar seu negócio, o negócio está tendo necessidade de escalar algo do tipo, você tem que comprar hardware novo. E hardware é caro. Outra coisa, as aplicações. As aplicações, elas sempre assumem que elas são as únicas naquele namespace. E o que isso quer dizer? Que geralmente, se você tentar usar um monte de aplicação dentro da mesma máquina, você vai ter conflitos. Geralmente não, é quase uma regra. Você vai ter conflito de alguma coisa, que elas vão tentar usar esse por sistema, você vai comprar deadlock e um monte de coisa. Então, a gente estava de algum jeito, não necessariamente separar, mas tentar usar melhor, porque da noite você não estava usando, tá? O horário do dia você não estava usando. Não estou ouvindo? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Eita, e aí? Muta aí, tá me ouvindo? Beleza. Alguma parte vocês não ouviram? Beleza. Então, se alguma hora você não estava usando esse hardware estava lá à toa, né? Então, a gente queria dividir, mais ou menos, tentar utilizar melhor esse hardware. Como que a gente aproveitava melhor nosso dinheiro? Fazer a nossa aplicação ser mais eficiente em relação ao hardware. Então, ali mais ou menos em 99, aparece a primeira vez a virtualização, que é com a VMware. Foi a primeira vez que eles pegaram um pouco de software e tentaram emular hardware. Mas no sentido de aplicações, de servidores mesmo, de aplicações de alta necessidade, esse tipo de coisa, não hardwares menores. Tentar fazer um computador mesmo, um computador total, um computador inteiramente funcional. Basicamente isso é uma VM, né? Eles pegaram um hardware que era parrudão, que você já tinha, que era caro, e tentaram fazer hardware menores para tentar suportar essas aplicações que às vezes nem precisavam de tudo isso. Então a gente começa a ver esse panorama, que a gente tem aqui a memória, tem o kernel de novo sistema, e entre as aplicações a gente tem outros hardwares emulados. E nesses hardwares emulados a gente vai ter a memória da própria VM, o kernel, o sistema e as aplicações. Qual o problema disso? Aqui você está gastando muita memória. Você vê se tem um monte de coisa na memória que não necessariamente é sobre o seu negócio.
por exemplo, você ter outros 2 sistemas operacionais inteiros carregados na memória. Isso não quer dizer nada, isso não tem um valor para o seu negócio. Então, basicamente, você está jogando memória fora. Tipo, você está usando, mas e aí? Sabe? Será que dá para a gente usar isso de maneira mais eficiente? E aqui também tem um outro problema, é que a CPU, de novo, você vai estar gastando CPU com um monte de recurso que também não tem nada a ver com o seu negócio. Você está compartilhando o tempo de CPU com várias coisas que não são a sua aplicação. E a gente vai lá, tipo, otimização, eu já meio que falei. A gente está gastando um monte de recurso com coisas que você não quer. Aí a gente vai dar um pulinho no tempo, a gente vai meio voltando no tempo mais para frente, mas acho que para manter a linha de raciocínio é importante. Lá em 2006, a Amazon começa com... Lá em 2005, 2006, eles começam a comprar um monte de data center, porque eles estão tendo essa necessidade, eles já estão mudando o modelo de negócio deles. E em 2006 eles abrem a S3. Foi a primeira vez que você vê nuvem, tipo, nesse nível comercial. Tipo, alta disponibilidade e tudo mais, né? Fazendo valer a pena, porque a S6 no começo você pagava 15 centavos de dólar por terabyte, se eu não me engano, de armazenamento. Então era muito armazenamento e muito, muito barato. 15 centavos de dólar por mês. Então, tipo, era muito, muito barato. Valia muito a pena. Se você tivesse se você tivesse muito, muito armazenamento, você ia gastar tipo 4 dólares por mês. É ridículo você parar para pensar. E você tinha tudo que na época não falando sobre nuvem, você tinha tudo disponível para você. Ela escalava sozinha. Então, se você precisasse de mais armazenamento, você não precisava pedir. Conforme você fosse colocando coisa lá, o armazenamento ia aumentando. Só o custo ia sendo repassado para você. Você não precisava se preocupar com disponibilidade, porque a Amazon já te dava um contrato de alta disponibilidade, uma disponibilidade absurda. Você se abstraía todo o custo de infraestrutura para eles. Aí, ainda em 2006, só que mais pro final do ano, a gente vai ver daí a EC2. A EC2 que é onde o negócio fica louco de verdade, que é quando você vai ver as máquinas virando esse tipo de produto, né? Você contratava uma máquina, vinha lá uma shell para você, era rápido, relativamente rápido, apareceu uma shell para você, você podia começar a usar e fazer o que você quiser. Então, basicamente, você tinha uma máquina que você só pedia por ela. E vantagem, ela era altamente flexível. Por ser uma máquina, você podia fazer o que você quisesse. Você só pedia, ela vinha, você instalava o que você quisesse nela, e se você precisasse de mais, você pedia mais, e era sua mão, ele escalava suave. Então, essa é a primeira vez que a gente começa a ver infraestrutura como serviço. A infraestrutura não é mais um produto, não é o que você compra. A infraestrutura é algo que você usa. Então, ela é um serviço. Você só chega a falar, mano, eu preciso de infraestrutura. Você pede para alguém essa infraestrutura, alguém te dá. Então, você tem essa abstração da infraestrutura. Você começa a ver esses conceitos de ciência da computação sendo aplicados agora para hardware de verdade. Inclusive para nós desenvolvedores. Agora a gente não precisava mais contratar, ter que comprar, sei lá, uma fazenda, comprar um hacking, um data center, alguma coisa do gênero. Agora você tem toda essa infraestrutura. E como que você faz para ter essa infraestrutura? Para pedir ela, para orquestrar ela, né? Aí você, em 2010, aparece o OpenStack, que é um projeto da NASA com a Rackspace. Eu vou puxar um pouquinho para o open source, vocês vão ver. O OpenStack é um projeto open source, é feito em Python para resolver o IaaS. Basicamente, o software você vai instalar nos seus servidores, em todas as suas máquinas, e ele vai tipo abstrair tudo isso para você. Você só vai falar para ele, preciso de tal máquina, preciso de tantas máquinas, preciso de tal. Ele vai te dando máquina, vai te dando acesso, ele vai fazendo tudo isso para você automaticamente. E ele tem toda a stack que você vai precisar para fazer isso e mais um monte de módulo específico. Então, que preciso fazer uma infraestrutura de armazenamento. Ele vai ter módulos para isso já desenvolvidos para você poder fazer armazenamento. Do mesmo jeito. Você, através de APIs, você consegue pedir máquina, um monte de coisa. É bem fácil de usar, é muito, muito legal. É uma comunidade muito da hora se você quiser contribuir com open source. Eles têm um workflow muito, muito bom. Mano, eles não deixam passar código ruim, assim. Tipo, o nível de review é altíssimo, é muito legal mesmo. Eu aconselho você dar uma olhada. E com o OpenStack, você tem, tipo, toda a infraestrutura a um CLI de você, porque você tem lá um CLI dele e só fala, mano, quero uma máquina. Ele vai te dar lá o acesso CH lá da máquina e beleza. Tipo, é muito, muito fácil. E você tem uma latência baixíssima para isso. Para isso, basicamente, que todo mundo se juntou. Para poder fazer um software que fosse fácil de você usar e que fosse altamente confiável e que fosse rápido. Essa é a principal coisa para você escalar. Você precisa de baixa latência. Você precisa falar, mano, eu preciso agora de máquinas
subir, tipo, X número de máquina. Ele vai te dar agora esse número, não vai demorar, entendeu? Ao contrário de você ter que pedir um data center, que você tinha que ligar lá, você abrir um chamado, fala, mano, preciso de uma máquina, ia ser, tipo, 24 horas até o cara te responderem, aí mais 48 horas até eles tirarem uma máquina. Mano, outra coisa, aqui você só falou, mano, máquina, tem máquina. Tem que tacar a máquina na sua cara. Aí, tipo, agora você tem toda essa infraestrutura que está muito acessível. Só que você lembra que as VMs elas são custosas. Você precisa de CPU, você precisa de armazenamento, você precisa de memória RAM, você precisa de um monte de coisa. E se a gente não usasse VM? Essa foi a pergunta. Porque, mano, VM é caro, só isso. Como que a gente abaixa mais o custo ainda? Aí aparecem os containers. O que são containers? Os containers vieram para resolver o problema da VM. Eles falaram, a gente precisa separar as aplicações. A gente precisa disso, isso é fato. Não tem como a gente ir para trás, até porque é meio que bom para nossas aplicações elas estarem sozinhas no namespace, sempre. Você não ter deadlock, você ter esse tipo de risco. Esse tipo de problema ele tem que ser lidado no nível do sistema operacional, não no nível de aplicação. Então, não é um problema necessariamente elas estarem sozinhas no namespace. Então, os containers vêm e eles mudam um pouco aquele desenho que eu mostrei no começo de como ficam as aplicações, de como ficam as VMs. O container vai fazer o seguinte, você vai ter um kernel modificado para rodar os containers e você vai ter sistemas operacionais diferentes rodando em cima do mesmo kernel. Então, você vê no desenho, você tem as aplicações, você tem os sistemas embaixo das aplicações, mas um kernel só. Isso é importante. Agora, na memória, você está carregando um kernel. Apesar de você estar carregando sistemas operacionais, como você não vai ter interface, não vai ter um monte de coisa, um monte de coisas para se preocupar em relação ao kernel, como mexer com kernel, etc., você só coloca tipo, o que for necessário para as aplicações rodarem. Então, é isso que você vai ver em containers. E as tecnologias de containers começam em 2002, né? Com os namespaces adicionados no kernel do Linux. Lá você não vai ver o termo container ainda, mas você vai ver a primeira vez que eles começam a modificar o kernel do Linux para aguentar esse tipo de solução, para você conseguir ter outros sistemas operacionais em cima do mesmo kernel. Mas aí em 2007 aparece o cgroups, que foi os caras do Google olharam containers e falaram, isso aqui vai dar certo, isso aqui é bom, vamos desenvolver a nossa solução. Assim como a Amazon tinha feito ali em 2006, que eles estavam fazendo as próprias soluções e resolveram abrir, o Google começou a modificar o kernel do Linux com uma equipe interna, modificaram, foi bom, eles olharam e falaram, beleza, esse código é legal, só que, tipo, é Linux, então a gente tem que abrir. Eles fizeram o PR pro Linux lá e foi aceito em 2007, no kernel 2.6.24, sai o cgroups. O que o cgroups fazia? Basicamente, eles pegaram aquela ideia de namespace, de separar em sisteminhas dentro do kernel, e melhoraram ela. Fizeram ficar viável, de fato. Que eles pegaram as VMs, esses outros sistemas operacionais, e transformaram em processos. E qual a diferença de você lidar com o processo, ao invés de você lidar com o VM? É que o processo, ele consegue alocar a memória dinamicamente, você consegue monitorar ele, então você consegue falar, ele vai ter X tanto CPU, ele não vai ter X tanto CPU, você consegue mensurar o tanto de memória, você consegue dar mais memória, você consegue tirar a memória dele, você consegue pausar o processo, você consegue resumir o processo. Tem várias coisas que você pode fazer com o processo que você não podia fazer com VMs, agora você pode, com cgroups. Você vai desenvolver dentro do Google, de novo, você vai ver depois o que o cgroups acaba virando, não, os resultados dele. Né? E em 2013 aparece o Docker pra gente, que vai ser quem vai abstrair de verdade e vai deixar fácil de usar os containers. Então, a essa altura, em 2013, a tecnologia de container já está bem estabelecida dentro do kernel, já tem relativamente bastante gente usando, e agora vários desenvolvedores já têm também os sistemas que podem utilizar disso, que já tem suporte para isso. Porque os sistemas também tiveram que acompanhar, poder colocar um sistema dentro de um container e o sistema poder coordenar esses containers. Né? Aí o Docker basicamente chega e faz isso. Ele coloca uma DIN em cima do kernel para falar, ó, beleza, as coisas vão rodar aqui de espaço separadinho e o Docker vai orquestrar esses containers para a gente dentro da nossa máquina. Então agora você pode fazer uma infraestrutura como essa, que você vai ter tipo um app, dois database e um worker em cima do mesmo kernel, dentro da mesma memória. E agora esse espaço ele é volátil, então você pode aumentar, você pode diminuir. Você pode começar a escalar esse negócio. Containers are zero shit.
Porque agora, tipo, você tem uma virtualização que é barata, entendeu? Você tem uma virtualização que ela não gasta tanto recurso quanto antes. Você gasta o tanto de recurso que sua aplicação precisa. Você não está gastando nada a mais que isso. Basicamente nada, né? Então, em 2014, o Google deu uma talk falando que... Um cara do Google, né? Não lembro o nome dele. Deu uma talk falando que o Google estava subindo e matando mais ou menos 1 bilhão de containers por semana. Foi quando o mundo falou, tipo, mano, beleza, container é um negócio sério de verdade. A gente vai ter que começar a usar alguma hora. Foi quando a gente ficou sabendo que antes a gente conhecia a máquina que rodava o Gmail, a gente conhecia a máquina que rodava o sistema de busca deles. Eles tinham aberto já hardware, falando, ó, a gente tem esse hardware para rodar o Gmail, esse hardware. Agora não, agora eles chegaram e falaram, mano, não tem mais essa de máquina específica, a gente usa qualquer máquina para qualquer coisa. A gente só sobe container conforme tem necessidade. Então, tipo, a hora que o mundo falou, a gente vai ter que começar a usar container mesmo. Então agora, tipo, você precisa escalar, solta os cachorros, brother. Porque agora é barato, é fácil, você tem infraestrutura barata, você tem os containers que são fáceis de escalar. Putz, tá fácil agora. Aí, você pode ter essa infraestrutura agora na ponta dos seus dedos. O cara precisou escalar, o cara só subiu, app, subiu mais um worker, beleza, o database ainda estava respondendo num tempo bom, não precisou escalar. Acontece. E tudo isso em cima de uma engine. Não precisa necessariamente ser do Docker. Hoje você vai ver o CoreOS, vai ver um monte de tecnologia agora fazendo isso. Inclusive ver uma daqui a pouco. Mas aí tem um problema, né? Shit happens. Né? Às vezes dá ruim, né? Você pode ter leak de memória, você pode ter crash do seu app, você pode ter hardware funcionando mal. E como que você vai reagir a isso? Como você vai responder a isso? Como você vai também prever esse tipo de coisa, né? Por exemplo, uso de memória e etc. Você precisa estar monitorando isso. Você está sabendo o que está acontecendo. Então a gente encontra um outro problema, que é a orquestração de containers. Não é só falar, sobe container aí para o Docker. O Docker não faz esse tipo de coisa. A gente vai ter aplicações específicas para isso. E a gente tem uma muito legal, que também é do Google, é resultado do C-Groups lá, etc. Que é o Kubernetes. O que o Kubernetes vai fazer? Ele vai abstrair os containers para a gente, vai abstrair um monte de coisa. A gente só precisa lidar daí com um pouco de configuração, ao invés de lidar com desenvolvimento, com hardware, esse tipo de coisa. Você basicamente vai falar para sua aplicação, falar, tá aqui o container, se vira aí. O que o Kubernetes vai fazer? Por exemplo, ele vai ficar monitorando memória. Aí você configura ele para falar, se chegar a X usos de memória, mata esse container e sobe outro no lugar. Você pode falar para ele, se a aplicação estiver respondendo em tanto tempo, já sobe outros containers. Se chegar em X uso do CPU, suba outros containers. Você vai dando esse tipo de configuração para ele e ele vai fazer sozinho, através de nós, etc. Você basicamente vai instalar o Kubernetes em um monte de máquina, você vai ter um cluster de Kubernetes e você vai ter suas aplicações lá dentro. Você pode ter mais de uma aplicação, você pode ter várias aplicações lá dentro, na verdade. E ele vai ficar monitorando, falar, tal container está respondendo tanto tempo, tal container está respondendo tanto tempo. E através dessas regras ele vai começar a escalar. Ele vai falar, vou subir tal máquina, vou subir tal máquina. E ele vai, através da estatística, saber, se eu subir tantos containers naquela máquina, então todos os containers começam a responder pior. Então ele vai olhar tudo isso e vai abstrair tudo isso para você. Então agora você tem um deploy, é um CLI de você também, um deploy de container. Então o seu container, você só taca lá no Kubernetes, ele vai fazer tudo para você. Muito, muito fácil. Mas, mesmo assim, aqui tem um exemplo de containers, né? Você tem Null e o Node Master, que é quem você vai configurar para fazer tudo isso, né? Para ficar mandando na galera. E, infraestrutura e containers é, demais, mano. Agora tá fácil, tá tudo barato. Tem solução open source, você tem uma solução que não gasta muito recurso, você tem infraestrutura barata. Então, você já tá pagando menos pela infraestrutura. Agora você precisa menos de infraestrutura. Então, agora tá tudo bem, certo? Mas a gente não estava contente ainda, não estava tudo bem. A gente estava abstraindo mais ainda. Aí em 2007 vai aparecer o Hiroquinho, grande Hiroko. O que o Hiroko vai fazer? Primeiro, no começo ele focava só em Ruby, né? Mas hoje em dia ele suporta um monte de memória, você tem um monte de solução para um monte de linguagem. Mas basicamente, agora ele vai chegar, ele vai abstrair tudo para você. Ele vai falar, mano, você não precisa saber sobre plataforma, você não precisa saber sobre infraestrutura, você só precisa mandar a sua aplicação para cá. Ele fala ele chega, a solução dele, né, usando o Git, aliás, é muito simples. Você fala, manda seu código
a gente roda, a gente sabe como fazer, a gente sabe como escalar. A gente conhece esses frameworks que vocês estão usando e a gente vai adaptar eles para escalarem bem e você só paga a gente depois. Então agora você tem a abstração da plataforma, né? A plataforma é muito barata. Agora você não precisa mais nem saber container, nem saber onde está rodando, saber. Você precisa falar, ó, quero rodar nesse continente por causa da questão de latência, no máximo que você fala pro Heroku. O resto você fala, meu, escala esse negócio aí. E ele vai fazer tudo para você. Ele vai fazer uma abstração de sistema operacional, container, balanço de carga, tudo abstraído. Você não precisa saber de mais nada. Então, basicamente, o que acontece é isso, mano. Você chega lá com o seu código, joga seu código lá e, meu, os caras que se virem com isso. O problema é deles agora. Ela chegou lá, não importa se a sua aplicação é gigantesca, só pega essa aplicação, taca para eles e eles se viram lá dentro. Eles fazem tudo para você. Então, agora a plataforma inteira está abstraída. Entendeu? Tipo, mano, nunca foi tão fácil você colocar a sua startup no ar, você colocar o seu negócio no ar. Tá tudo aí. Você não precisa saber de mais nada. Caso você precise de algo mais específico, você já vai ter dinheiro suficiente também para pagar alguém para fazer isso. É muito fácil. Agora a gente sabe onde nossas aplicações estão rodando. Entendeu? A gente está rodando containers, etc. Mas, tipo, aí o pessoal falou, mano, não tá bom ainda. E se a gente não gastasse dinheiro nem com stand-by? E se a gente não deixasse nossas aplicações em stand-by? Porque se nossa aplicação não está usando, por mais que a gente consiga reduzir o número de máquinas rodando nossa aplicação, por mais que existe uma máquina rodando quando não tem ninguém, a gente está gastando com essa máquina. Mas você tem outras coisas em consideração. Por que a gente deixa a nossa aplicação inteira em memória? Porque a gente não usa a nossa aplicação inteira o tempo todo. Várias partes das aplicações vão ser usadas só alguma hora, você usar algum caso especial, por exemplo. Que até os casos especiais estão em memória. Se você usar uma vez, mais que a linguagem seja inteligente o suficiente para não subir código em memória direta, só quando ele for requisitado, mas se alguma vez entrou em um caso especial, esse código vai estar na memória. E aí? O que a gente faz? A gente tem aplicações stand-by e a gente está gastando memória. Ainda. Mas seja casos ainda pequenos, mas a gente ainda está fazendo isso. Aí eu pergunto, vocês de Lambda Today, que em 2014 aparece o AWS Lambda, que basicamente ele vai pegar e falar, ó, do jeito que a gente está pensando em servidores, etc., talvez não seja a melhor ideia. O Lambda ainda é pequeno dentro da AWS, mas eu como estudante, com amante de tecnologias novas, eu achei isso muito legal, muito legal. Por quê? Ele pega todo o seu pensamento de servidor e fala, meu, esquece servidor. A gente não precisa mais de servidor, a gente pode desenvolver orientado a eventos. Então, tipo, aconteceu uma coisa, aí a gente executa esse código. Aí a gente sobe uma VM. A gente começa a ver uma arquitetura sem servidor. A gente não precisa mais se preocupar com como nossa aplicação vai rodar ou aonde, etc. A gente só, tipo, mano, precisou roda. Roda onde? Não sei, só roda. Só de acordo com eventos. Então, o AWS Lambda, se você entrar lá no console dele, você vai ver. Você pode ser uma chamada de uma API, pode ser um evento no S3, como se fosse um trigger mesmo. Só que a diferença é que você vai usar código mesmo, linguagem, você vai lidar com SQL ou PLSQL, nada do tipo. Você pode usar Node, Python, acho que agora você está podendo usar. Você vai poder fazer código mesmo, testável, só que você vai fazer sua arquitetura orientada a eventos. Então, aconteceu alguma coisa, aí você executa esse código. Porque agora, em vez de você pagar pelo stand-by, você pagar por hora de máquina, você vai pagar por execução. Você pensa em execução, você pensa, quando for executado, tipo, que código que eu vou rodar? Você pode fazer vários pequenos eventos dentro da sua aplicação, ser toda orientada a evento. Então, chegou uma requisição, beleza, vai ativar um código. Esse código pode ativar XXX evento. Cada evento vai ativar um outro código. Você só vai pagando por execução. Então, você pode subir uma VM, por exemplo, com 2 GB de memória, tranquilamente, com 500 MB de memória, você pode subir uma VM. Você sabe que o código que você vai usar, ele vai subir aquela VM, executar aquele código e matar aquela VM. Só que a diferença é que eles já fazem a infraestrutura de um jeito que, tipo, a latência é muito baixa. Não necessariamente sobe a VM, na verdade a VM já está lá, só que você não está pagando por ela, está esperando por você. Bom, acho que é isso. Era isso que eu queria falar. Eu achei muito legal esse assunto, eu estou estudando bastante. Viu? Espero que vocês vejam futuro nisso.
quando eu estava estudando, eu queria muito ver o que ia acontecer, tentar ter um vislumbre do que estava para acontecer. Eita, vai acabar em 10 minutos, beleza. Ter um vislumbre do do que vai acontecer daqui para frente. O AWS Lambda foi uma das coisas que eu olhei e falei, mano, eu acho que esse é o futuro, porque você passa a pagar por execução. Ele pega tudo que você sabe sobre servidores e abstrai de uma forma e muda seu pensamento. Agora você vai ter que pensar diferente, sabe? Não pode mais pegar esse modelo que você vai preparar para ver, a gente está usando o mesmo modelo desde os anos 90. Aí a gente só começou a abstrair uma coisa ou outra, mas o modelo é o mesmo, você ainda é máquina, você ainda tem que pensar no servidor lá, no bare metal. Por mais que seja mais fácil, você ainda tem que olhar e falar, ó, quero uma máquina maior, quero uma máquina menor. Agora não, agora você só faz código e eles vão executar de algum jeito. Você não precisa escalar uma infraestrutura dessa que é orientada a evento, por exemplo. Porque conforme tem mais evento, tipo, como tá dentro da nuvem, você não se preocupa com se tiver com tanto CPU, você precisa escalar, você não precisa se preocupar com nada disso, tá tudo lá. Ele viu, ele falou, ele começa a subir máquina, ele vê que você está subindo bastante, ele vai só executar mais vezes seu código, independente de onde está executando. Ele abstrai mais, mas faz a gente pensar diferente. Isso que eu acho da hora. Enfim, é isso, cara. Valeu. Tem alguma pergunta aí? Não sei. Pergunta aí no desenvolvimento. Vou estar olhando lá. Falou. Eles perguntaram ali no Perguntaram já? Do chat. Acho que é mais fácil a galera abrir o microfone também. Pode ser, mano. Abre o mic aí. Abre o mic aí, dá nada. A gente tem uns 9 minutos agora, 8 minutos. O negócio vai desligar. Manda bala aí. Falou agora que faltava 10. Ninguém. Eu só comentei isso que eu estava dando para programa de ETL. Eu tenho um artigo aí sobre o AWS Lambda. Sabe que o microfone é aberto, hein? Abre o mic aí, mano. Porra. Abre o mic aí. Em caso que a AWS não funcionaria bem. Então, eu não sei, porque hoje em dia a gente não tá pensando ainda em infraestruturas sem servidores, né? Então, é difícil só chegar e falar, mano, mas um CRUD funciona bem lá? Tipo, a princípio você para pensar, tipo, não, sabe? Não sei como é a latência e tal, mas a latência é baixa. Mas é baixa o suficiente, e aí? Eu acho que a gente tem que ainda achar, não uma engenharia, mas um modelo mesmo mental. Do mesmo que a gente tem MVC e etc., são basicamente modelos mentais, né? Que a gente usa para organizar nossas coisas. A gente tem que achar um modelo para lidar com esse tipo de infraestrutura, entendeu? É o que eu acho. Isso vai ser o futuro. Agora ele aceita duas linguagens. Acho que você chegar agora e falar, nossa, vou fazer minha startup em Lambda. Tipo, não sei. Mas pequenas infraestruturas, a gente começar a estudar isso e pensar tipo, como que vai ser daqui para frente. Eu acho que essa é a hora. Assim. A gente já o AWS dá para usar de graça isso, faz sua continha lá. Ele faz parte daquele pacote da Amazon que você não precisa pagar por um ano. Então, tipo, eu mesmo estava brincando lá com Python. É bem fácil de fazer. Se tem uns problemas de autorização lá, que é mais chatinho. Você já mexeu com a AWS, acho que é de boa. Eu nunca tinha mexido, tive uns problemas. Mas é tranquilo de mexer, é bem rápido. E dá pra você tacar a sua loja, pra você tacar um monte de código lá e ele vai executar a hora que precisar. Ele vai falar, quanto você acha que precisa de memória? Você bota lá e ele vai avisar, tá gastando muita memória, tá quase passando, ele avisa também. É muito de boa. Abre aí, mano. Oi, estão me escutando? Muito obrigado pela atenção. Não, que eu comentei com eles aqui, que eu falei aí sobre os problemas de ETL. Eu mandei um artigo, acho que no desenvolvimento, não sei se alguém leu, falando sobre o uso do AWS Lambda com problemas de ETL, né, que é Extract, Transform and Load, né, que são problemas de loading de arquivos gigantes, etc. E tem um artigo bem legal que os caras usam justamente isso daí, que é sobre a migração deles de um sistema normal de aplicação, que era também no AWS, que ele tinha um uptime muito pequeno, bem pontuais durante os dias, e eles migraram para totalmente o AWS Lambda, e ficou assim, do tempo de
de importação dos arquivos de load, de tratamento todo, que eram 25 minutos por dia que ele acho que levava, foi para tipo 2 minutos. E o custo dele saiu de, tipo, não era muito alto, acho que era um custo de 80, acho que eu não lembro, era um custo de, tipo, $80 por mês, foi para, tipo, menos de $1, cara, por mês. Então. Porque o AWS Lambda, além de ele ter ele tem uma, tipo, uma gordura, assim, free para você usar, que ele cobra por milissegundos que você usa, que ele tem o uptime que ele sobe, ele roda o script e depois ele mata de novo. Sim. Então ele cobra por milissegundos, então é um negócio absurdo, assim, é muito barato. São problemas bem específicos, acho que principalmente nessa arquitetura mais voltada a eventos, coisas bem pontuais, mas é legal, cara. É isso aí. Show. Tem mais pergunta? Não tem pergunta? Não? Ah, beleza, então. Que isso. Falou, galera. Falou, beijo. Falou, valeu. Falou.